uma menina. E também se provou que o trabalho da polícia e da perícia foi comprometido, porque dizia-se que a ossada era de uma menina, e daí não podia ser, mas na verdade era a ossada do Evandro. E isso foi achado agora, quando foi mexido todo de novo nas provas, foi achado um fragmento de osso. As pessoas devem ter acompanhado isso nas notícias, né? Que foi guardado da perícia na época. E a perícia tinha muito menos condição técnica de fazer um exame de DNA na década de 90 do que tem hoje. Foi feito um exame mitocondrial, que é uma parte da célula. Naquela época tentava se achar o núcleo ali, o DNA, de uma coisa que já estava meio deteriorado e não se conseguiu chegar. Né? A gente imagina que não é má fé, que foi realmente uma questão técnica. Uhum. E que daí a prova existia e levou todo mundo pro lado errado, porque dizia que era ossada de uma menina. E aí se comprovou que era ossada realmente de um menino, que era, não só o menino, mas era o Evandro, através dos parentes deles, né, que ainda vivem, irmãs, enfim, fizeram o exame. E aí se desvendou o caso, que era ele realmente ali, que foi assassinado. Quem sabe por quem, sabe, né? Sei lá quem, né? Esse foi o caso Evandro. Antes de entrar no próximo assunto, o caso Daniel, tu trabalhou? Sim. Esse caso a gente acompanhou muito. E é um pouco difícil, assim, de entender qual é a motivação real e o que se passa na cabeça dessa família. Eles ainda estão em julgamento, né? Ainda tá... Só ele tá preso. Exatamente. Eles, se não me engano, só ele tá preso. Só ele tá preso. Aqueles casos, eu acho que também as pessoas bebem ou, sei lá, o que mais usaram, e daí como essa, né, todo mundo ali fez besteira, mas é claro que não, de forma nenhuma tinha que se chegar nesse resultado, né? O que a gente sabe que a polícia explicou que se investigou foi que eles estavam todos no after da festa, ou seja, já estavam em condições, vamos dizer, psicológicas alteradas. E informações desencontradas também, né? Eles mesmos entram em contradição a todo tempo. Porque talvez até são traídos ou foram levados, até foram coagidos a prestar um outro testemunho, né? Houve uma reunião com essas pessoas, enfim. E aí o jogador foi tirar uma foto para, sei lá, fazer graça com o grupo de amigos, com a esposa que estava já também, tinha literalmente capotado já, Sim. né? Porque isso estava amanhecendo depois de uma festa era toda dela. 6:00 da manhã, né? Então, e aí ele não gostou. Desse caso eu conto uma história para os meus filhos, que pode servir para muita mãe. Havia 3 rapazes naquela casa. Havia a mãe, o Edson Brits, a Lana, a filha, a esposa que estava dormindo, não me lembro o nome dela agora. Mas havia 3 rapazes convidados. E o Daniel e mais 3 rapazes. 2 deles, inclusive, jogadores da base do Paraná Clube. É mesmo? Igor King, esses rapazes. Isso, exatamente. Né? Eu tenho uma memória para nomes fantástica, só que não. E aí tinha esse terceiro rapaz, quando viu o que estava acontecendo, né, que houve aquela gritaria, ai, me ajuda a pegar, e não sei o quê, vou matar você. Esse terceiro rapaz pulou o muro. Então, ele não participou disso. E a gente não sabe nem quem é. Por isso que eu digo para meus filhos, se acontecer alguma coisa desse tipo, se vocês presenciarem uma coisa desse tipo numa festa, pule o muro. Eles sabem, eu falo para eles assim, pule o muro. Porque houve realmente, o rapaz pulou o muro alto e não participou. E os outros 2 rapazes que estavam lá, foram, vamos dizer assim, levados a isso, porque eles tiveram que ajudá-lo. Exato. A gente não sabe se na execução, ou a transportar o corpo, ou depois a deixar no mato, como foi deixado, mas eles foram juntos, enfim, porque imagina, você tá naquela situação já ali, de bebida, ou seja lá o que for. Aí passou a noite, ele tá na casa do cara, ele é maior, mais forte, tem aquela reação. De repente eles pensaram, se eu me negar, eu vou levar o mesmo fim que o Daniel, exatamente, você é uma vítima também. Então, aí eles acabaram ajudando, foram julgados, condenados, eram jogadores da base de futebol e acabaram daí perdendo toda a carreira. Então, por isso, jovem, pule o muro.
Pule o muro. E como é que como é que chega uma notícia desse teor numa redação de telejornal? Também querendo entender um pouco da rotina, né? Quando tu chega de manhã na televisão, agora tu não está mais na RPZ, mas tu ficou 30 anos nesse ambiente. As notícias têm um plantonista, as notícias vão correndo, quando tu chega já tem o teu chefe que diz, a gente tem que trabalhar em cima disso, tu vai descobrindo a notícia. Como é que funciona isso? Tem várias formas. Um exemplo de um dia a dia, desde o momento que tu chega na televisão. Normalmente a gente já tem um assunto pautado. Faz uma reunião de pauta um dia antes, né? Isso. Mas se acontece uma novidade na madrugada... Normalmente tem uns assuntos assim mais fracos, mais frios, que podem ser transferidos para o outro dia ou podem simplesmente cair, que não vai fazer tanta falta. Vocês trabalham com prioridades. Isso. Aí você coloca as matérias, coloca assuntos para cada repórter, mas se acontecer uma emergência, um grande acidente, um sequestro, um incêndio, enfim, seja lá o que for, descoberta de um corpo que daí foi dito que era o jogador, mesmo que não soubesse que era o jogador, né? Era um caso relevante, um corpo naquele estado ali encontrado em São José dos Pinhais, aí uma equipe deixa de fazer aquilo que está fazendo e vai para o local. E como chega essa notícia? De forma variada, porque a gente acompanha a polícia, o trabalho da polícia, rádio deles, enfim, e todo mundo tem fontes, né? Alguém que passa, tá acontecendo alguma coisa, que chega para algum produtor ou pra gente, repórter mesmo, assim. Ou chega realmente notícia oficial, assim, um comunicado da polícia, da PRF, aconteceu um acidente, ou através de hoje em dia rede social, né, muita gente passa num lugar, mostra uma foto de um acidente na 376. Aí você liga para a PRF, o produtor que tá ali tem uma equipe que é de apuração, então tem sempre alguém que faz o trabalho de apuração, que é o que checa, faz, digamos assim, a ronda, né, um pouco de bastidor, assim. Chega lá, 6 horas da manhã, fala com todos os plantões de delegacia, quem tá por lá, enfim, a delegacia de plantão noturna lá, tipo, o que aconteceu de mais grave, PRF, plantonista, hospital, para saber o que aconteceu na madrugada, e aí ver se é relevante ou não. E durante a manhã vai fazendo aquela ronda. E daí essa pessoa acaba tendo fonte, né? O delegado liga, alguém da delegacia, cara, aqui chegou um negócio estranho. É dessa forma, assim. Na verdade, a pergunta é, o Paulo Vinícius Coelho diz que o jornalista não tem amigo. Ele tem fonte. Se aplica isso, de certa forma? Tem como separar? Porque você não pode proteger teus amigos, nem beneficiar teus amigos, né? Porque vai que você descobre alguma coisa que é de um amigo seu, né? Já aconteceu isso? Não, pessoalmente. Nem perto. Não, assim, tipo, você tem que... E às vezes as pessoas também te procuram. Sempre a gente pensa assim, que interesse essa pessoa tem em me passar isso? Também não é assim tudo que você recebe. Ana, tem aqui um dossiê pra você... Mas ninguém faz isso de graça. A pessoa não é polícia, não é Ministério Público. Quem faz isso é o Ministério Público. Descobriu algum crime, ele é obrigado a reportar. Uma pessoa qualquer, por altruísmo. Então, tem que sempre pesar, assim, claro, pode ser importante. Mas que interesse teve aquela pessoa em te passar. Então, mas isso é uma coisa que a prática te leva a isso, a desconfiar da pessoa, assim. Sempre, vamos dizer, ter um olhar mais distante. Não como amigo nem inimigo. Não é uma coisa da prática. Fonte mesmo, né? A pessoa vai te ligar ou você vai consultar aquela pessoa. Tem que ter também aqueles de confiança, assim. Chegou isso, você saber ligar pra pessoa e tipo, isso é isso mesmo? Eu fazia isso muito na área jurídica, pela minha formação de direito. Isso aqui, esse processo, isso aqui, vai acontecer isso. Eu sempre desconfiava. Peraí, deixa eu checar. Aí você... entra em contato com algum advogado daquela área, isso aqui é isso? Não, isso aí não é, não, pode... Não, em tese em tese... Então, sempre aquela dupla checagem, assim, eu era muito chata pra isso.